Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 9 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Uma ótima quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. São 7h06 em Campos, já ao vivo no Facebook, onde você pode participar e interagir conosco aqui no programa. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje mais um dia de calor. Tempo claro, com sol e calor, máxima de 34, mínima de 23 graus. Agora em Campos faz 25 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes, que vem para falar conosco um pouco sobre o seu legado aí do seu governo, né, de 27 anos atrás, e também do governo Rafael. O governo Vladimir é destaque para o segundo bloco, a ascensão de Bacelar na Alerj e a pacificação por Castro. Temas também que nós vamos abordar aqui hoje, no segundo bloco, e por fim, a gente fecha falando com o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes, sobre o tabuleiro político para as urnas de 2024. Sérgio, seja bem-vindo, já vou trazer o seu bom dia. Só trazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br para quem está ligado na gente aí já ficar bem informado. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo para você ter todos os resultados, todo o seu histórico de exames no laboratório e também, né, o seu cartão de vacinação com esse aplicativo. É destaque no portal folha1.com.br. Campos declara situação de epidemia de dengue. O município já registrou 613 casos confirmados da doença entre o dia 1º de janeiro e 8 de março. Força-tarefa foi criada e vale destacar também, está aqui na matéria, uma pessoa morreu de dengue em Campos. Então, é preciso que a gente fique alerta a essa situação, hein? É guerra contra o mosquito. Mãe de Letícia pede justiça e condenação do companheiro da filha. Ela e a delegada Natália Patrão se emocionaram durante cerimônia. Suspeitos de envolvimento no assassinato de Letícia são levados para presídio. Segundo a delegada, todos os suspeitos de participação no crime já foram presos. Violência contra a mulher no Dia da Mulher. Deus e samba ainda em destaque na página folha1.com.br. Mulheres assumem papel de destaque na segurança pública de Campos. DEAN presta homenagem a mulheres e reforça combate à violência. Cerimônia lembrou as mortes de Letícia e Flaviana. Também vítimas recentes de feminicídio. Colisão entre carro e moto deixa gestante ferida no centro. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Mulher foi levada para o Hospital Ferreira Machado. Na Câmara, servidores da educação pedem reajuste salarial. Vereadores emitiram nota de repúdio à violência contra a mulher. Agremiações querem pelo menos um mini carnaval em 2023. Polícia Civil participa de operação para coibir crimes contra mulheres. Da pacificação
à eleição de 2024. A apresentadora Cleni no Salto foca na alegria. A gravação do programa de Cleni foi no Teatro de Bolso em homenagem ao Dia da Mulher. Deputados querem cassação de Nicolas por discurso transfóbico. O deputado federal chegou a usar uma peruca ontem. Contas de Rosinha na Câmara. Azul anuncia a suspensão de operação em Macaé a partir de junho. E para fechar, a inauguração do Superbom em São João da Barra atrai clientes. São essas algumas das manchetes, tem os blogs, os artigos, enfim, lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer os 7h11, trazer o bom dia do Sérgio Mendes aqui nesse programa de hoje, mais uma vez, agradecer pela presença e sempre registrar que é um prazer recebê-lo, meu caro Sérgio Mendes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luiz Barbosa, bom dia, perdão que eu estou com a Hoje é seu dia de falar Beto. Bom dia, Beto, na técnica, bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que assistem ao programa Folha no Ar. Parabéns pela qualidade do programa e agradeço ao convite de vocês. Nós que agradecemos a presença, amigo. Não vou te chamar de senhor, não pela hierarquia, senão você vai ficar pensando que está velho, aquela coisa. O senhor é aquele que está lá no céu. Ó, tô falando. Ele é o nosso senhor. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, mais uma vez, presença importante e necessária aqui nessa bancada, titular, né, dessa bancada. Muito bom contar com você. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela presença. Mas, Sérgio, Nogueira quer chamar você de senhor, mas você não pinta cabelo, não, né? Não, pinto não. Tem gente aqui na bancada que pinta, né, Beto? Ah, é? Você pode, olhando, você vai ver. Né? Tá certo, tá certo. Não tem como. Grecinho 2000. E quando tá correndo? Com suor. Vira Lincoln. A barba só brota aqui. Aqui tem bigode. Mas vamos poder estar conversando um pouco. Nosso bom dia especial aí aos ouvintes, telespectadores. As categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os motoristas aplicativos, os taxistas e os professores. Sérgio, você... há algum tempo, pelo menos esse ano, estamos agora no dia 9 do terceiro mês do ano, você começou a colocar em redes sociais alguns feitos do seu governo. Você governou Campos entre 93 e 97, né? 96. 96, perdão. Até o último dia de 96, né? Isso. A gente falando parece que são 3, mas são 4, né? Até 31 de dezembro de 96, perdão. Obrigado. Mas por que você, depois de 27 anos da conclusão do seu mandato, está fazendo isso agora? Qual é o objetivo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Novamente, Beto, a gente está matando a saudade dele aqui na técnica, o Cláudio Nogueira. Veja bem, Luiz, eu cometi um erro no passado. E faço meia-culpa agora publicamente. Eu terminou o meu governo em 96, 31 de dezembro, conforme você disse, e eu vim fazer um programa aqui na Rádio Continental. Fiz um programa durante 1 ano e meio, mais ou menos, até o momento de eu sair candidato a deputado estadual em 98. Eu tive que sair do programa 3 meses antes, se eu não me engano, era a lei na época. E aí saí do programa, fui candidato a deputado estadual. E naquela candidatura, o que aconteceu? Eu fiz um programa, primeiro que eu tive um rompimento com o ex-governador Garotinho, isso já no início de 95, e aí eu fui oposição a ele de 95 em diante. E naquele programa eu marquei muito a minha participação aqui no programa, a apresentação, fazendo oposição ao governo dele. Ele era o prefeito nesse momento, de 97 até 98. E foi no período que ele estava em plena ascensão e eu fazendo toda aquela oposição e a cidade inteira, vamos dizer assim, a favor dele. Ele teve mais de 80% dos votos válidos aqui em Campos para governador.
E em 98 fui candidato a deputado estadual pelo PMN, tive 4.230 e poucos votos. Perdi aquela eleição e vi que o que eu estava fazendo na leitura popular, eu estava indo na contramão. Mas, no meu íntimo, eu achava que eu estava correto, eu tinha convicção de que estava correto, de que o Garotinho ele não tinha um projeto coletivo, ele tinha um projeto de projeção pessoal. Eu até estava agora pela manhã vendo uma entrevista do Bial com o vice-presidente da República atual, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, isso me fugiu aqui na memória, e ele dizendo que muitos políticos, e eu concordo com isso, estão muito mais preocupados com a autopromoção do que com a gestão. E percebi isso claramente nos governos por onde o Garotinho passou. E aí, eu, naquele momento, quando perdi aquela eleição, pensei para mim, na minha reflexão, pensei para mim, lamber nas minhas feridas, e na minha reflexão eu pensei, vou sair do cenário eleitoral, não vou ser candidato, e vou trabalhar nos bastidores da política, como eu fui presidente estadual do PMN, fui presidente municipal do PMN, e aí disse na época, na direção nacional, na direção estadual do PMN, se houvesse uma aliança com o então governador Garotinho, eu sairia do partido, e eles falaram que não haveria essa possibilidade, mas mais na frente um pouquinho, a direção nacional e estadual fez uma composição com o governador Garotinho, e aí eles falaram, o Garotinho quer conversar com você no Palácio. Ele gosta muito de você, então você, olha, estou saindo do partido, eu não caminho com quem eu não acredito politicamente, e aí eles acharam que eu estava até blefando, você não vai fazer isso, a gente gosta muito de você, você tem uma boa participação aqui no PMN, e eu saí do partido. Agora, em 98, Luiz, o que também me prejudicou muito, primeiro foi aquela campanha difamatória que o Garotinho fez. O Garotinho passou 1 ano e 4 meses como prefeito de 97 até abril de 98, quando ele teve que sair da prefeitura para ser candidato a governador, ele diuturnamente, em todos os veículos de comunicação, em todos os lugares que ele ia, ele disse que eu roubei, que eu saqueei a prefeitura, que eu deixei a prefeitura toda endividada. Ele falou uma série de impropérios sobre a minha pessoa e que isso ensejou uma ação minha contra ele por danos morais em 97. Veja bem, em 97 eu entrei com uma ação de danos morais contra Garotinho. Passaram-se, foi no ano passado, 25 anos depois, no Supremo Tribunal Federal, no ano passado, eu ganhei na última instância e essa ação está em fase de execução. No Supremo Tribunal, que ele recorreu uma matéria que não é matéria constitucional. Ele recorreu, no meu ponto de vista, eu não sou advogado, mas a gente... Por essa convivência, a gente começa a se inteirar um pouco do assunto. Para mim foi litigância de má-fé, porque não caberia um recurso ao Supremo Tribunal Federal, porque não é matéria constitucional, mas ele recorreu até o STF e perdeu. Na verdade, eles estavam postergando a decisão final. O Supremo Tribunal Federal deu a sentença final, ganhei a ação. A sentença do Supremo Tribunal Federal decidiu que não era problema dele. Exatamente. Vale a decisão anterior. Vale a do STJ. Exatamente. E aí hoje está em fase de execução e essa ação de danos morais gira em torno aí de R$500 mil que ele tem que me pagar por tudo aquilo que ele falou com relação a mim, que não provou nada daquilo. Então eu saí do circuito por causa disso, mas o meu erro foi o seguinte, aí Arnaldo Viana já era prefeito, Garotinho governador. Arnaldo Viana pegou um período onde tinha muito recurso, entrou muito dinheiro de royalties, entrou participação especial que não existia na minha época, e eles... a gente sabia que aquela reeleição de Arnaldo era uma reeleição praticamente certa, era pulo de 10. Mas eu tinha que ser candidato ali, para quê?
eu tinha que ser candidato para mostrar à população que aquilo que o Garotinho falou com relação ao meu governo, que foi o pior governo da história de Campos, que foi um governo que não fez nada, que foi um governo que roubou, essa difusão dessas mentiras todas que ele promoveu em Campos e na região toda, ele fez questão de abrir uma CPI contra o último ano do meu governo, que esse último ano do meu governo, 7 anos depois, parece conta de mentiroso, mas 7 anos depois foi aprovado no Tribunal de Contas, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, em que o presidente era Nelson Naim, o irmão dele. Era o presidente da Câmara, sem influência nenhuma minha, eu não tinha poder nenhum naquele momento, foi aprovado, e aí ficou provado que o meu governo foi um governo limpo, que não houve nada daquilo que Garotinho contou, mas as pessoas acreditavam no que ele falava. Se ele falasse que no Rio Paraíba o que estava correndo ali era a pedra, todo mundo acreditava. E aí eu tinha que ser candidato a prefeito em 2000, contra o Arnaldo, para mostrar tudo aquilo que eu fiz. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu realizei no meu governo. Mas eu acho o seguinte, e agora, por que agora? Nunca é tarde. Eu estou gozando em plena saúde, eu tenho vocação para a política, acredito que o meio de transformação é a política, eu procuro fazer política com P maiúsculo, e agora eu estou tentando resgatar a memória do meu governo e mostrar para o povo de Campos, principalmente para essa nova geração, que tudo o que a gente fez pelo bem da cidade e pensando no futuro desse município. Sérgio, algumas perguntas. Tem várias perguntas também no grupo, né? No streaming também. Tá cedo indo pro streaming, né? Eu sou um deles. O campeonato não acabou. O Mundial acabou. A Supercopa acabou. É verdade. E eu sou Flamengo. Mas enfim. Algumas perguntas. Por que só 27 anos depois? Porque, vamos lá. Aqui que a gente brincou aqui no início de cabelo branco, todo mundo aqui se lembra, que está nessa bancada aqui, de 27 anos atrás. Mas grande parte do eleitor sequer era nascido. Né? Para ele, 27 anos atrás e Deodoro da Fonseca está no mesmo tempo. Que é um passado antes de eu existir. E, portanto, também é mais difícil para esse eleitor, que hoje é uma fatia considerável do eleitorado, ter interesse por isso, né? E segundo, por que você não se candidatou à reeleição? Por que você não veio à reeleição? Na época não tinha reeleição. Não tinha reeleição? Não. Ela começou com o Fernando Henrique, não é isso? Começou no próximo governo, a partir de 96, que surgiu a eleição no governo Fernando Henrique. O nome de vocês que vocês queriam, se o governo queria, era de Murilo Diegues, não era isso? Isso. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Garotinho, ele terminou a eleição... Como é que foi esse racha? Tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer a pergunta aqui do grupo. Acho que é do Zé Vitor, se eu não me engano. Nobre Sérgio, em que momento se deu o rompimento com o ex-governador Garotinho e qual o motivo? De 92 a 90, o que eu herdei? E aí, vou falar, eu era do mesmo grupo, seria uma deslealdade da minha parte se eu tornasse isso público. Mas o que eu herdei? Até a Folha da Manhã, na época, divulgou. Eu fiquei 1 ano sem royalties. O royalties já era pouco. O Garotinho comprometeu, como prefeito, 1 ano de royalties. Ele pegou em asfalto com a Petrobras e fez asfalto na cidade. Tudo bem, eu era do mesmo grupo, fui eleito nesse mesmo grupo político. Agora... Asfaltado. Vários lugares asfaltados, essa coisa toda. E aí eu fiquei 1 ano sem royalties. E fora isso, uma série de dívidas que ficaram para mim. Por exemplo, o RPA, em dezembro, ele paga 10 de janeiro. Ele deixou essa folha de RPA para eu pagar. Aliás, ele demitiu todo mundo quando ele saiu, em 92.
para não parar a prefeitura, eu tive que recontratar todo mundo e paguei dia 10 a folha de dezembro. Fora isso, os empreiteiros, uma série de dívidas que eu fui pagando. O primeiro ano foi um ano de muito aperto financeiro, onde eu tive que pagar muita dívida do governo dele, mas também eu fui o sucessor dele. E aí, algumas medidas que eu fui tomando, ele contrariando o pensamento dele, que era um pensamento diferente do meu. Por exemplo, eu disse que ia terceirizar a coleta só, não era a varreção como é hoje, esse contrato ampliado aí com a Vital. A coleta de lixo que eu ia terceirizar. Porque o que acontecia? Os caminhões de lixo eram uma frota velha, e uma frota que vivia quebrando e não vivia, e não ia nos bairros coletar o lixo. Eu tinha um programa na Continental, era muita reclamação da coleta não ter passado lá, vários bairros não tinha coleta de lixo desde o governo anterior, e aí eu resolvi terceirizar a coleta de lixo. Ele disse que terceirização de coleta de lixo não ia dar certo. Em Campos não tem cultura da terceirização. Eu falei, tem sim, vai dar certo sim. E como deu. E nós não só normalizamos a coleta de lixo, como nós ampliamos a coleta e passamos para todos os bairros da área urbana. Então, isso aí... E de lá para cá é terceirizado. De lá para cá é terceirizado. E eles ampliaram o contrato, varreção, poda, isso não existia. Só existia a coleta de lixo no nosso governo. No nosso governo, ele queria que eu tomasse algumas... Ele botava os cargos de confiança, Luiz. Eu mantive 80% dos cargos de confiança, 80% a 90% dos cargos de confiança do governo dele. O que ele fazia? Ele era secretário de Agricultura do governador Brizola era governador. Ele pegava aqueles cargos de confiança que vinham da época dele, que eram gratos a ele, e botava aquele pessoal para falar mal do governo no bairro. E eu falava, garotinho, eu fui lá várias vezes. Eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa do entendimento. Eu acho que a cidade precisa disso. Sempre pensei dessa forma e sempre agi dessa forma. E aí eu falava, garotinho, para de botar o pessoal para falar mal do governo, para de fazer isso. Você o governo é nosso, é do partido, do PDT e tal. Cheguei a Brizola, fui a Brizola e falei isso com o governador. Falei, governador Brizola, está acontecendo isso lá em Campos e tal. Mas o governador Brizola, ele conhecia muito mais garotinho, por ter se destacado do que você. Do que a mim. E aí foi acontecendo esse tipo de coisa. Quando o garotinho perdeu a eleição, aí fiz a campanha dele no Norte e Noroeste, meio contrariado por essas coisas que ele vinha fazendo, por essas pressões que ele vinha fazendo com relação às pessoas e mandando falar mal do governo, e aí ações que eu determinava no meu governo, que ele dizia que ele não concordava. E aí, um dia eu falei assim, garotinho, independente do que está... O meu governo tem uma aprovação. Eu sempre fiz pesquisa. Toda a vida trabalhei com pesquisa. E fiz a pesquisa do Ibope. No primeiro ano eu estava com eu estava entre bom, regular e ótimo, estava com 87, 88 de aprovação. Eu falei, garotinho, a aprovação do governo está aprovada aqui. Na pesquisa do Ibope, isenta. Aí ele falou assim, mas eu não concordo com a pesquisa. Ele é secretário de Agricultura do Estado. Aí ele me disse a seguinte coisa, aquilo ali foi um baque para mim. Ele falou assim, eu falei, garotinho, independente de qualquer coisa, se eu estivesse errando, eu sou seu amigo, sou seu parceiro, e eu gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Ele olhou para mim muito sério e falou assim, na política eu não tenho amigo. Se não fizer a política que eu concordo, eu... Tô fora, tá fora para mim. Eu falei, quer dizer que você pensa assim, né? Eu falei, eu penso assim. Eu saí dali muito frustrado, só. Eu acho que esse cara, na verdade, ele quer me detonar mesmo. E aí, bom, fiz a campanha dele de governador no Norte e Noroeste. Eu terminava o expediente aqui, Luiz, todo o comício no Norte e Noroeste, contra o Marcelo Alencar, que ele perdeu a eleição, eu fechava os comícios. Fechei comício em São Fidélis, fechei comício em Italva, fechei comício em Santo Antônio de Pádua, que é lá na ponta do estado, que é lá na ponta. Depois de um expediente cansativo, eles me esperavam para fechar o comício. Fiz tudo aquilo e ele, depois, terminada a campanha, ele perdeu a eleição para Marcelo Alencar, ele me disse que eu fiz pouco, que eu fiz muito pouco pela campanha dele. Aí
ele começou, aí como ele ia voltar, não tinha reeleição, ele ia voltar a ser candidato a prefeito de Campos, ele começou a ir para os veículos de comunicação a meter o pau no governo, a falar mal do governo. Aí não tem como. Aí depois ele começou a falar mal do secretário, de ver que o governo é um governo de corrupto, que o secretário de transporte era ladrão, desse gênero, críticas desse tipo. Ele presidente do PDT em Campos e eu prefeito do PDT. Fui ao governador Brizola, o Brizola já não estava mais no governo do estado, era o Nilo Batista, porque o Brizola saiu candidato a presidente e perdeu a eleição. Fui no apartamento do governador Brizola em Copacabana, disse para ele que Garotinho estava destruindo o partido em Campos, que estava batendo no governo do PDT, que eu era do PDT, e Brizola, na época, saí dali da casa do Brizola, tive que ir na Alerj, Brizola liga para Garotinho, por acaso eu encontro com o Garotinho na Alerj nesse mesmo dia, e Garotinho, você fez papel de bobo lá com Brizola, Brizola me ligou e disse, falou, olha Garotinho, cuidado que o menino está querendo costear o alambrado. Aí eu fiquei muito chateado com aquilo. Aí eu falei, não tem mais espaço para mim. Já que o líder maior do partido não está me ouvindo, eu saí do PDT. Foi isso que aconteceu. E aí, Garotinho tentou o tempo todo, porque ele sabia da aprovação do nosso governo, ele tentou o tempo todo que eu fosse para o palanque dele, de prefeito. Eu falei, Garotinho, depois de tudo que você fala do governo, você me quer no palanque, você vai ganhar a eleição. Não precisa de mim nessa Câmara. Não, Sérgio Mendes, vamos embora, desarma, vem para o meu palanque. Eu disse para ele textualmente, Garotinho, eu não acredito em você. Você tem um projeto pessoal, você não tem um projeto coletivo, você tem um projeto, você quer voltar para Campos para se promover novamente e para usar de algumas artimanhas para voltar a ser candidato a governador, e eu estou fora. Esse projeto eu não concordo, eu estou preocupado com a cidade, estou preocupado com o futuro de Campos. E aí ele tentou, a Folha da Manhã estava lá cobrindo um dia que teve uma reunião na 21 de abril, onde era a sede do PDT, onde foi a casa do Garotinho e da Rosinha. Essa reunião foi a portas fechadas, saímos dessa reunião, aí ele disse, então você indica o vice. Aí eu falei, então tá bom, vou indicar o vice, porque eu sabia que ele ia ser candidato a governador e ele ia deixar a prefeitura nas mãos do vice. Daí meu interesse em Murilo Diegues, que eu tenho certeza que essa cidade seria outra, se a prefeitura fosse para as mãos dele. Mas o Garotinho, eu apontava um vice, ele dizia, esse não, por causa... Aí arranjava um pretexto. Depois eu indicava outro vice, ele dizia, esse... Aí ele queria... o que você acha de Beth Couto? Eu falei, acho ótima. Ótimo, foi boa, foi minha secretária de Educação, mas não é a minha candidata a vice. Você disse que eu vou indicar. O que você acha de Arnaldo Viana? Você acho ótimo, foi líder do meu governo, mas quem tem que indicar sou eu. Não, eu falo, Garotinho, você não quer acordo, você não quer entendimento, estou fora desse projeto, não conta comigo mais não. E aí rompemos, definitivamente. Me chamou várias vezes para voltar, me chamou quando era governador, a Rosinha, quando era governadora, Pudim foi candidata a prefeito em Campos. Na casa do Fernando Leite, me chamaram para um café, para eu ir para o Palácio para conversar com o Garotinho, Rosinha, para voltar para lá, e eu não falei que eu não caminhava com quem não acreditava. Eu sei, Sérgio, essa história, eu já trabalhava naquele jornal naquele tempo. Não tenho, logicamente, o personagem, até por ser afetado emocionalmente pela história, ele guarda mais aquilo. Você, quando faz como narrador, você guarda uma distância daquilo, então não te marca tanto. Mas, assim, via de regra, os fatos todos que você narrou aí, eu lembro. Eu já era jornalista naquela época. Nogueira... Mas muitos que estão nos ouvindo agora não sabem. Mas é que tá, a minha pergunta é essa, se você me permitir completar o raciocínio. Claro. Eu lembro. Nogueira também estava em rádio, lembro. Sim. Mas quem não era vivo naquela época, não tem a menor ideia disso. E assim, que interesse, eu pergunto, essa nova geração, que não tinha consciência, era criança, não era nem nascida nessa época, pode ter nessas histórias, a não ser, logicamente, como como história política de Campos. Você espera atrair interesse presente para esse acerto de contas que você está fazendo? Como? Da seguinte forma,
vamos esquecer Garotinho, que para mim, Garotinho para mim é página virada. Garotinho ano passado. Olha o resultado final dele aí. Preso, ele, e digo com toda honestidade aqui, acho que Rosinha foi presa por causa dele também. A culpa foi dele, porque ela assinava o que ele mandava ela assinar quando ela foi prefeita, e aí o resultado foi isso. Ela foi uma vítima dele também, mas eles se entendem lá, é casal, e não quero me meter na vida deles. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos fazer um comparativo. Nós estamos no ano de 2023. Vladimir já vai para 2 anos e meio de governo. Em 2 anos e meio de governo, eu já tinha calçado e asfaltado mais de 300 ruas no município de Campos. E aí atualizado, tá? Atualizado. 1.900.000 de royalties. Está com atualizado. IPCA já? Já. Feito por um economista amigo nosso. Que depois em off eu digo para você quem é. Então, 1 milhão... Não chegava a 2 milhões. Tá? Eu calcei e asfaltei mais de 300 ruas em 2 anos e meio de governo. Inaugurei o Shopping Estrada. O Shopping Estrada foi uma parceria público-privada. A prefeitura entrou com o projeto, a prefeitura entrou com a área e a prefeitura captou, pela credibilidade do nosso governo, são 90 lojas ali e tem a nova rodoviária. Ali entre Ururaí e a área central da cidade existia um hiato, era tudo cana. Você se lembra, era tudo cana. E nós, não tem sentido. Ainda tem cana. Ainda tem. Não tem sentido. Capumanga. Não tem sentido, Aloysio, numa cidade como Campos, que tem 4.032 quilômetros quadrados, a cidade se verticalizar. A cidade ficar nós só construindo prédios na área central e concentração populacional. E esse é o mal do mundo todo. O abandono da área rural e a concentração da população urbana. Hoje nós temos aqui, na área urbana de Campos, em torno de 80% a 90% dos moradores. Nós temos aqui, eu tenho dados aqui, dados do DataSUS, de até 2020, está aqui nas minhas mãos, que você pega, você tem 511, vamos ver agora o censo, o que vai dar, 511, você tem 460, de moradores na área urbana, de 511 mil habitantes. É o que está aqui nos dados. Aqui que a área urbana que foi atendida pelo saneamento, considerada área urbana pelo DataSUS. Aí tem, porque o travessão hoje não é mais área rural. Porque tem que entender o que é, desculpa. Goitacazes não é mais área rural, travessão não é mais área rural, Ururaí não é área urbana. A cidade cresceu. Travessão, acho que ainda tem guarda, assim, opinião. Guarda os costumes, mas ali a cidade já se ampliou muito. O Ururaí realmente não... Agora vamos lá. Aí existia um hiato. Goitacazes era urbana. Aí vamos lá. Existia um hiato ali. Até porque, desculpa, Ururaí e Goitacazes, diferente de travessão, você não tem mais área, você não tem hiato urbano. É direto, né? Uhum. Travessão você tem... De Ururaí até aqui a área central, aquela área toda... Não existia nada, era só cana. Nós convidamos os donos daquela área, eu, Murilo Diegues, no nosso gabinete, e falamos, nós queremos desapropriar essa área sua, e essa área, para levar o crescimento da cidade para aí, criar uma nova rodoviária, e a ideia era essa rodoviária antiga se transformar num terminal de passagem. Não de ponto de ônibus ficarem ali esperando os passageiros. Era passar ali, deixa os passageiros e sai e vai para a rodoviária. A ideia era essa. A progressão seria essa. E aí todo mundo lá para o Shopping Estrada, com área de ampliação, tudo isso estava previsto. Lá foi investimento da Petrobras,
Lá foi investimento de 90 lojistas, lá foi investimento da 1001, da Itapemirim, da Progresso, de várias empresas foi investimento. A prefeitura só entrou ali, a contrapartida da prefeitura em termos de investimento foi a área da Codenca. Então, construímos o Shopping Estrada, gerou emprego, e levamos hoje você vê como cresceu. Tem condomínios ali, tem muitas lojas ali. A própria repetidora da TV Norte está ali naquela região, entendeu? Nós levamos o crescimento. As críticas também ao Shopping Estrada, porque ele, enquanto shopping mesmo, ele não aconteceu, né? Sim, mas aí, Aloysio, nós tentamos... Eu não estou concordando não, mas existem muitas críticas que as lojas não tinham movimento. Nós tentamos, mas olha, Aloysio, você pega lojas tradicionais na cidade que fecharam. Não, estou falando bem antes da crise da Covid. Você pega loja antes da Covid, você pega lojas tradicionais da cidade que fecharam. Estou falando dos anos 90. O fato, assim, a apreensão geral, enquanto shopping, aquilo não aconteceu. Aloysio, veja bem, aconteceu durante um tempo. Agora, como muita coisa que aconteceu em Campos, muita coisa fechou, muita coisa de 30, 40, 50 anos aconteceu isso aí. Então agora a gente tem que redefinir de que forma nós podemos trabalhar aquele shopping. O que eu percebo... Como rodoviária e como assim, apontar para um novo caminho de expansão da cidade, perfeito, aconteceu. Acontece até hoje. Mas assim, enquanto shopping... Isso. Eu entendi o que a Luísa está falando. Confecção... Não foi só uma loja que fechou, foi um conjunto. Você falou 90 lojas. Sim, mas eu acho que o que eu percebo, Cláudio e Aloysio, é que dois gestores atuais não há um interesse em dar uma nova dinâmica ao Shopping Estrada. Não há um interesse de fazer. Ali, uma grande dificuldade que a gente teve foi que o DR não nos autorizou a fazer uma passagem de entrada ali para o Shopping Estrada, que ali facilitaria bastante ali naquela entrada ali. Fazer uma obra que facilitasse o acesso ao Shopping Estrada. Ele não nos autorizou, não deu autorização para isso. E também ali ele foi muito em função também das confecções, fizemos muitas lojas ali em função das confecções, e a confecção teve uma oscilação não só no estado do Rio todo. E aí houve uma queda ali. Agora, é uma questão de redefinição, que cumpriu um papel de crescimento, que cumpriu ali do lado do Shopping Estrada, nós fomos o que o Sistema S em Campos tinha o SESC, o SENAI e o SESI. E não tinha nada voltado ao transporte. Fui como prefeito à FETransport, ao presidente da FETransport, e pedi a ele que colocasse o sistema, o SESC-SENAT, ali naquela área, que eu doaria aquela área do lado do Shopping Estrada. E ali foi construído o SESC-SENAT, que tem atendimento médico, odontológico, social, psicológico, lazer. Foi uma conquista do nosso governo. Aí você pega no nosso governo, você vai ver lutas como o gás, junto com o ministro, com o secretário de Minas e Energia, Zé Maurício Linhares, do governador Brizola, fizemos uma luta, chamamos a sociedade civil, trouxemos o gás para Campos. Provei a Petrobras que o heliporto, os helicópteros saindo aqui da plataforma, aqui do farol de São Tomé, ficariam muito mais próximos das plataformas do que de Macaé. Levamos esse estudo técnico, o superintendente da época entendeu que isso aí era importante, pediu a área, eu desapropriei 180 mil metros quadrados, fiz audiência pública e tal, e foi construído o heliporto do Farol de São Tomé. A Petrobras fez um investimento ali de 2 milhões de dólares, aqueceu a economia ali naquela região. Ali naquela região, a Petrobras diminuiu o tempo de voo em 40%, então ficou mais econômico e mais seguro para os petroleiros chegarem na plataforma, porque era menos tempo de voo. Então, isso tudo. Aí você pega no Farol de São Tomé, Luiz. Vila dos Pescadores. No Farol, não é só a Vila dos Pescadores, não. Eu com os recursos que eu tinha, aí eu comparo com o Vladimir. Eu tenho certeza que até hoje, com os recursos que eu tinha, ninguém fez mais do que eu fiz no Farol. Sabe por quê?
levamos o heliporto para o Farol. Ah, tá, o heliporto você falou. Construímos a Vila dos Pescadores, foram 92 casas para os pescadores do Farol. Calçamos a rua de baixo, é enorme aquela rua, calçamos a rua do meio, calçamos a rua ao lado do Náutico, onde o trio fazia a manobra. Ali na Vila do Sol, coloquei iluminação pública, asfaltei a estrada do Xexé, fiz o DPO na entrada do Farol. A estrada do Xexé era tão boazinha quando era de terra. Fiz. Tem o quê? A estrada do Xexé era tão boazinha quando era de areia e terra. Fiz o DPO ali na entrada do Farol. Fiz a rodoviária no Farol. Aquela rodoviária foi construída pela gente, pelo nosso governo. Coloquei duas ambulâncias, uma ambulância 0 km no posto de saúde do Farol. Coloquei fisioterapia, porque muita gente lá de idade que mora no Farol vai para a praia para poder terminar os dias de vida com qualidade de vida, precisava de fisioterapia. Coloquei fisioterapia no Farol. Então, foram muitas coisas. E o trio elétrico, que outro dia eu soube que o garotinho falou que, em uma entrevista, que eu levei o trio elétrico. O trio elétrico é só pegar a Folha da Manhã de 93, que foi o início do nosso governo, a explosão que foi o trio elétrico que nós levamos para o Farol de São Tomé, que era um mundo de gente, uma avenida de gente, e que fizemos 93, 94, 95, 96, e que continuaram fazendo, parou por um tempo e tudo. Aí você pega, foi por isso que eu estava em off conversando com vocês, você pega, eu dei uma entrevista no sábado, e aí me perguntaram assim, Sérgio, o que o Vladimir está fazendo? O Vladimir pega uma prefeitura no primeiro ano de governo. Você me permite, Sérgio? Porque a gente está passando do seu governo para o Vladimir, e eu sei que a gente vai chegar nisso. Vamos lá. No terceiro bloco, que é a projeção de 2022. Desculpa. Não, porque entre o seu governo, e acho também que você tem que falar um pouco, porque, no meu entender, é o maior feito do seu governo, que é a desapropriação para o ênfase, né, sem a qual o ênfase não existiria. Sim. Acho que é, sem sombra de dúvida, sem dúvida, o maior feito do seu governo, o maior feito de... Foi um presente que eu ganhei. Mas eu quero que você falasse disso, para mudar também. Mas entre o seu governo e o Vladimir, e vamos falar isso no segundo bloco, tem o governo Rafael Diniz, que é o governo mais recente. Né? E esse é o correligionário, né? Você teve participação ativa na campanha, talvez tenha tido, talvez não, teve participação menos ativa na gestão do que na campanha, foi mais ouvido na campanha do que no governo, e o governo Vladimir, ele também, talvez seja melhor avaliado, logicamente que é um governo na metade, a gente só sabe que vai ser o governo ao final, mas talvez tenha hoje uma avaliação melhor do que o do Rafael por causa da comparação. Né? Todo governo que vem depois de um governo considerado ruim, a tendência dele, se for um governo médio, é ser considerado bom, é contraste. Né? Então, fala um pouco da UENF, que no meu entender, modesto entender, eu vivi aquilo, é o maior feito do seu governo, aquela desapropriação, não só para Campos como para a região, e um pouco da avaliação que se faz do governo Rafael. Se você concorda que você foi mais ouvido na campanha do que no governo, qual o legado, além do seu governo, o legado do governo Rafael Diniz, no seu entender? Olha, Luiz, no dia 7 de janeiro de 93, eu faço ano dia 7 de janeiro, na primeira semana do meu governo, dia 7 de janeiro de 93, esteve em Campos almoçando comigo no Palace Hotel o professor Darcy Ribeiro. E aí almoçamos, conversamos, ele falou assim, prefeito, eu quero te levar na área que precisa ser desapropriada para a construção da Universidade Estadual Norte Fluminense. Aí me levou naquela área, mostrou aquela enormidade, cana, uma área baixa e com muita cana. E aí ele falou assim, prefeito, aqui precisamos desapropriar 500 mil metros quadrados. Depois ele virou para o outro lado e falou assim, prefeito, depois nós vamos desapropriar mais 500 mil metros quadrados desse outro lado para ampliação da universidade.
E eu, naquele primeiro ano de governo, primeira semana do governo, eu cheio de dívidas, cheio de coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou desapropriar esse negócio e pagar essa terra? E ali dentro, um dos donos daquela terra é Laís Cardoso, minha professora, que eu amo de coração, uma grande mestre. E aí o meu receio era desapropriar aquela área e nada acontecer, né? Aí eu fui ao Garotinho, uns dias depois que o Darcy falou aquilo, perguntei ele, olha, e por incrível que pareça, olha, essas são as contradições do Garotinho. Ele vai negar publicamente isso, mas ele me disse textualmente. Eu fui ele e perguntei, Garotinho, Darcy esteve comigo, pediu para desapropriar 500 mil metros quadrados, mas eu não quero desapropriar, criar uma animosidade principalmente com Laís Cardoso, e depois não acontecer nada. Aí ele falou, não desapropria não, que isso aí é devaneio de Darcy Ribeiro. Ele falou assim comigo. Aí depois fui a outra pessoa do governo, que também fazia essa interface, e aí foi Carlos Augusto Siqueira, secretário de obras, ele também falou a mesma coisa que o Garotinho. Aí eu nunca me dei por... Eu sempre gostei de ouvir várias opiniões. Para a gente formar um juízo de valor, e às vezes erra, é bom ouvir várias pessoas, várias correntes. Aí eu ouvi a professora Ana Lúcia Boinar, e ela muito emocionada no meu gabinete, ela falou, pelo amor de Deus, prefeito, desapropria, porque isso aí é uma coisa séria, a Universidade do Terceiro Milênio. Aí explicou o que teria ali dentro, essa coisa toda. Eu falei, Ana Lúcia, posso desapropriar? Pode. Desapropriei, entreguei ao governador, no dia 28 de março, aniversário da cidade, o governador Brizola esteve em Campos com a gente, comigo, e aí lançou a pedra fundamental e disse que eu fui fundamental para que a universidade acontecesse, porque o professor Darcy Ribeiro foi taxativo, falou, prefeito, o governador vai construir a universidade, mas só vai construir se o senhor entregar a área para ele. Se não entregar, não tem universidade. Ele falou assim comigo nesse dia lá em frente àquela área lá. E aí desapropriamos. Em agosto daquele mesmo ano de 93, o governador Brizola volta em Campos e inauguramos a Universidade Estadual Norte Fluminense. Então, como foi dia 7 de janeiro esse encontro meu com o Darcy Ribeiro, eu digo que foi um presentaço. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida e ter desapropriado. Aí falar, a universidade é obra, vitória de Sérgio... Não. A universidade é vitória da sociedade civil organizada, de muitos políticos que lutaram pela universidade, do Grupo Folha, que encampou essa luta também, e outros jornais da época também. Então a universidade foi uma luta nossa. Moreira, antes de sair do governo, deixou assinado o ato de criação da universidade, né? Quer dizer, Brizola pegou e deu para Darcy concebeu, que hoje é o ENF. Exatamente. Mas o ato administrativo de criação da Universidade de Moreira, eu estava presente, Moreira Franco, foi isso mesmo. Assinou isso no auditório do Auxiliadora, no final do seu governo. Foi isso mesmo. Então é uma construção coletiva, né? Isso, com certeza. E com certeza. O governo Rafael... Mas acho que fui decisivo em função da desapropriação. Que ele falou para mim, se não desapropriar, não tem universidade. E o governo Rafael? O governo Rafael, e aí, veja bem, antes, você vê como é que os astros, como é que conspiram, né? Os astros. Eu, em conversa com o Conte, o Rafael ainda não tinha muita aproximação com o Conte Bittencourt, que é o presidente estadual do Cidadania, na época PPS. Na época PPS. Eu, em conversa com o Conte, Rafael se destacando lá na Câmara como oposição e tal, eu falei, olha, vamos fazer uma pesquisa qualitativa. Eu sempre fui de pesquisas, conforme eu disse para você. Eu não acho que a pesquisa ganha eleição, mas você a pesquisa... aprendeu-se um garotinho, né? Hã? Aprendeu-se um garotinho. Mas o garotinho era muito de quantitativa. Essa quali foi depois com o Murilo Diegues. Mas a quantitativa, sim, com o garotinho. Quem introduziu... Agora, a metodologia... Quem introduziu pesquisa em política de campo foi o garotinho. Sim. Ninguém trabalhava com pesquisa. Ele trabalhou, e aí eu continuei no meu governo. Murilo também saca muito. Aí Murilo, a Cândido Mendes nos ensinou a metodologia para fazer a política quantitativa, e aí formamos o nosso grupo para fazer a política quantitativa. Hoje a gente tem domínio desse trabalho, de como se faz a pesquisa quantitativa. Agora, a qualitativa, aí fizemos uma quali.
e vimos que o Rafael era muito desconhecido, mas que ele estava em ascensão, que ele tinha muita chance e que a população queria uma coisa nova. E aí Conte, por diversas vezes, falou assim comigo: Sérgio, eu levava Rafael, que muita gente falava que o Pisciani, o Jorge Pisciani, estava negociando lá, porque Pudim foi candidato do MDB, o Pisciani estava no MDB. Estava conversando com o Conte lá na Assembleia para poder levar o PPS para apoiar o Pudim. Aí Rafael ficava inseguro, aí levava o grupo dele, eu levava a Conte. Aí Conte falou: ó, você é candidato, você só não é candidato se você não quiser. E Conte, depois que ele saiu, falava assim comigo: Sérgio, Rafaelzinho é a joia da coroa. Não é muito cedo para ele ser candidato a prefeito? Não é melhor ele ser candidato à reeleição de vereador, depois ser candidato a deputado estadual e depois ser candidato a prefeito? Eu falei: ó, Conte, chance nós temos agora de ganhar a eleição. A pesquisa está apontando isso. Aí fizemos uma nova pesquisa mais na frente e um dia, Rafael, fizemos 2 qualitativas, apontando a mesma coisa, já mais próximo das convenções. Aí, Rafael, um dia lá em casa, ele chegou para mim e falou assim: o presidente, me chamava de presidente, me chama até hoje, presidente, eu não consegui trazer nenhum partido para a nossa aliança. E se o PPS ficar sozinho? Eu falei: sai candidato, que a hora é essa, que agora você ganha com ou sem aliança. Aí depois veio o PV e veio o Rede. E veio o Rede. Aí, mas se a gente tivesse, olha só como é que são as coisas, se a gente tivesse a insegurança de Conte Bittencourt era que Rafael podia deixar, ele seria vereador novamente e prefeito podia perder a eleição e aí ficar sem mandato. A insegurança dele era essa. Mas se a gente soubesse o que Rafael ia pegar nos 4 anos, era melhor ter seguido o conselho de Conte. Rafael ter sido candidato à reeleição de vereador, depois candidato a deputado estadual, se ganhasse, candidato a prefeito, e agora ele seria prefeito com essa bolada toda de dinheiro que a prefeitura voltou a ter. Rafael pegou, primeiro ano, 2017, ele pegou uma arrecadação de 1,7 bilhão. 2018, ele pegou 2 bilhões. 2019, ele pegou 1,9 bilhão. E 2020, ele pegou 1,75. Você está falando de renda petrolífera. Arrecadação toda. Não, total. Se você quiser. Mas aí o grosso é renda petrolífera, né? Ali tem 40%, 50%. O preço do petróleo está bem. Isso aí. O petróleo desceu no mercado internacional e essa dependência do petróleo é um perigo constante para os municípios. Desde 2014, né? É que se lembrar que em dezembro de 2014 ele despenca, o Brent, e de janeiro de 2015, a primeira consequência é acabar com o plano de saúde do servidor. 2014. Isso, e com aí Rosinha. Vem as vendas futuras, os garotinhos, isso, 2014. Com Rosinha ainda. E aí ele vem, continua descendo. Exatamente. Foi a guerra da Ucrânia agora que botou ali em cima de novo. Qual foi o erro? Qual foi o erro de Rafael? Primeiro que eu não quis entrar no governo porque eu achava que era uma nova geração, um novo pensamento, acreditei, né, que faria uma coisa diferente. Qual foi o grande erro de Rafael? O que Rafael faz de melhor? Conversar, dialogar, trocar ideias, ir ao encontro das pessoas. Rafael se fechou no SESEC com o grupo dele, entendeu? E aí ninguém sabia do que estava acontecendo. A cidade toda não sabia o que estava acontecendo. E isso aí trouxe um problema seríssimo e afundou politicamente Rafael. Eu acho que faltou uma transparência nessa relação, entendeu? E contar para as pessoas o que estava acontecendo. Chamar a sociedade para ver. Eu disse isso várias vezes. A pesquisa dizia isso. Eu disse e a pesquisa dizia. Murilo disse e outros disseram. E Rafael, ele ouvia, mas não assimilava. Ele ouvia, ele achava que estava tudo bem. E aí eu não sei se ele ficou com receio de ir à população, e a população rechaçá-lo, a população... Como acabou acontecendo naquele episódio do HGG ali com o vice-governador. Mas eu acho que ali houve uma manobra ali, eu acho. Houve uma manobra de grupo ali. Bom, ele estava já num desgaste grande. Vai ter uma história não vou citar quem é, porque o conversa foi em off, de um vereador
que com mandato em busca de reeleição, vereador conhecido, eu não vou dizer se conseguiu ou não, senão você vai saber quem é, que foi entrar numa comunidade em Campos com Plástico Rafael e não pode entrar não. Sim. Acredito que sim. Não, eu estou falando da história fato. Não tem dúvida não. Não tem dúvida não. Eu sei que ele saiu muito impopular. Com a C- da IE. As classes C- da IE. Sim. Acho que houve uma frustração muito grande. O segmento agente popular foi um tiro no pé. Acho que não houve um diálogo permanente com toda a sociedade. Eu estou falando com as associações de morador, com todo mundo. Abriu o jogo. Você falou isso com ele? Falei, cansei. Eu, Murilo, cansamos de falar isso, fizemos reuniões, mas ele ouvia, mas ficava trancado dentro do SESEC. E aí eu acho que ele pagou caro por causa disso aí. Entendeu? Pegou um momento difícil, pegou um momento econômico muito difícil, pegou uma pandemia, isso tudo tem que ser levado em consideração, pegou uma pandemia. No caso do CCZ ele agiu rápido e bem, né? Sim, ali ele foi muito bem, agiu rápido, bem, foi muito assertivo ali. Sim. Agora pegou uma pandemia também. Ele acabou de corroer a popularidade dele com a classe lojista por causa do fechamento das lojas. Os astros conspiraram contra. Ali já foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. É isso pandemia. Aí. Entendeu? Eu trabalhei muito com a sociedade civil. Muito. Ô Sérgio, são 8h01. Nós precisamos fechar esse bloco, já até avançamos aqui. Eu não sei se eu sou meio lerdo, mas eu vou pegar a pergunta da Luísa e eu vou refazer. Eu acho que eu sou meio lerdo. Claro que eu sou lerdo ou não, que eu claro posso fazer? Claro que você pinta o cabelo. O cidadão que nasce e tal, rapaz, não pode ser Camarada, lerdo. É bom, vem pra campo para fazer sucesso. Rapaz, vem tombando assim, ó. Para fazer sucesso. É beleza natural. Quinta-feira, hein? Véspera de sexta pra gente emendar esse final relaxar, de verão aí. Isso mesmo. Mas, meu querido Sérgio, ou você não deixou claro ou eu não entendi, e a Luísa te fez 2 vezes a pergunta, eu vou te fazer outra vez. Você quer voltar para o tabuleiro político? Você quer voltar a brigar com o Garotinho? Você quer brigar com o Vladimir? Você tem uma frustração grande no coração? O que você apresenta? Não. Então, mas eu quero saber, em uma palavra só. Você quer ser candidato de novo? Você quer voltar para o cenário? Cláudio, existe um grupo. Já há muito. Você jantou o terceiro bloco. Perdão. Então você responde no terceiro bloco. Tá certo. Não, então vamos abrir o segundo com essa resposta. Boa. Mas vai intervalo agora ou vamos continuar? Vamos ao intervalo. Porque a Luísa perguntou, mas você... Eu sabia que ia chegar esse final, por isso que eu armei sim. Os blocos nessa conexão. E eu queria antecipar o terceiro bloco. Nós vamos tomar uma aguinha e voltamos? Um café e uma água, e fica essa conexão então para o segundo ou o terceiro? Não, sai do bloco segundo. Aí a gente vai emenda, talvez faça um bloco só, são 8 e 3. E tem também aqui o pessoal que está participando. Tem muita pergunta também. Tem história de Campos aqui, tem muita coisa e tem um intervalo. Vamos embora. 8h03. Voltamos em instantes, então, com o Folha no Ar, hoje recebendo aqui o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, falando desse legado, daqui a pouco também falando desse tabuleiro político, do governo Vladimir, do Bacelar, a ascensão do Bacelar também. Fala sobre isso também. Enfim, Câmara. A Alégia, Câmara, essa participação aí do Castro, enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui no Folha no Ar hoje com o Sérgio Mendes. São 8h03. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de vacinas Plínio Bacelar. Querendo